Olá, contador, contadora! Como já falamos no vídeo passado, a reforma tributária foi aprovada e vai começar a valer a partir de 2026. Mas a hora de você se preparar é agora. Hoje eu vou desvendar a maior oportunidade que a reforma tributária trouxe para os contadores. Uma oportunidade que, se você agarrar, você pode ganhar muito dinheiro com isso antes mesmo de 2026. Meu nome é Lucas Ribeiro, eu sou empresário contábil, sou tributarista especializado em reforma tributária e em empresas do lucro real. Eu sou sócio de uma empresa de contabilidade e também da Reut, uma empresa de tecnologia tributária e inteligência artificial que atende mais de 300 empresas em todo o Brasil. Nesse canal eu ajudo contadores a ganharem dinheiro de verdade com as oportunidades tributárias, mesmo que você não domine o assunto ainda. Compartilhe esse vídeo com os seus sócios e profissionais que trabalham no setor fiscal para que todos estejam alinhados. E se inscreva gratuitamente aqui no canal para não perder outros conteúdos avançados como esse. A reforma tributária veio para simplificar, trazer mais transparência e eficiência na maneira como os impostos são pagos no Brasil. Acontece que nós, da Reut, fizemos um estudo, uma pesquisa detalhada, com dados tributários de mais de 1.000 empresas, utilizando os dados financeiros, contábeis e fiscais contidos nos arquivos do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. A conclusão foi de que 93% dessas empresas passarão a pagar mais impostos ou ter algum impacto negativo. Isso é um número muito grande de empresas diretamente afetadas pela reforma tributária. A pesquisa ainda apurou que 73% das empresas vão precisar aumentar os seus preços aos clientes finais, 87% dos seus clientes intermediários e 47% vão enfrentar uma perda significativa de margem e de lucros. Para muitos, isso é uma gigante reversão de expectativas, pois esperavam que a reforma tributária iria reduzir o peso dos impostos sobre as pessoas e sobre as empresas, quando na gigante maioria dos casos ela vai aumentar em muito o seu ônus. Por que é importante? Com a aprovação da reforma tributária, milhões de empresas vão precisar avaliar suas operações, definir estratégias, por exemplo, se elas ficam no mesmo regime tributário ou se elas mudam para um outro regime. Se elas vão precisar mudar de fornecedores, por exemplo, uma vez que isso pode impactar no volume de créditos tomados do IVA, o novo imposto sobre valor agregado. Qual será o novo preço dos seus produtos e serviços, considerando a tributação do IVA por fora? Para responder estas e muitas outras questões, os empresários vão precisar de ajuda. Eles não sabem definir isso por conta própria. Eles vão acionar os seus contadores para que tragam o direcionamento de qual caminho trilhar. Isso vai gerar uma enorme oportunidade para contadores ajudarem os seus clientes e ganharem muito dinheiro com serviços como planejamento tributário, recuperação de créditos tributários também, planejamento financeiro, planejamento societário e muitas outras soluções, inclusive de tecnologia. São serviços que você pode cobrar 5, 10, 15, 50 mil reais a depender do pacote do seu cliente e ele vai pagar com felicidade, porque sabe que vai receber um benefício muito maior do que o valor pago. As grandes empresas já estão me procurando para fazer esse serviço e nós estamos lucrando alto com isso. Eu vou te ensinar as estratégias que nós utilizamos para ajudar essas empresas a ganharem dinheiro nessa super oportunidade da reforma tributária. E você pode ter certeza de que tem outros contadores assistindo a esse vídeo que já começaram a se preparar para esse momento, mesmo sem ter lei complementar, porque não precisamos dela. E se você não agir rápido, eles vão pegar os seus clientes. Então, como fazer isso? Vamos falar mais sobre a nossa pesquisa e sobre esses resultados que nós identificamos. Apenas 7% das empresas que nós fizemos nesse estudo terão neutralidade tributária ou terão de fato algum benefício, uma redução da precificação ou uma redução de carga tributária. A maior parte delas, então, as outras 93%, serão muito impactadas. Não necessariamente na carga de tributos, porque os tributos podem nem aumentar, podem continuar iguais até mesmo. Mas o fato é que estas empresas terão impactos de caixa, terão impactos na necessidade de renegociação com fornecedores, novas metodologias de gestão. Tudo isso
vai levar a muitas alterações. O que nós vemos com a reforma tributária é uma grande oportunidade para nós mergulharmos nos números. Agora é a hora de nós usarmos todo o esforço de anos do que foi feito no SPED, de dados estruturados de XML, dados das apurações, de tantas obrigações acessórias, para que isso nos sirva de base, de apoio, para que a gente possa, de fato, levar o melhor resultado às empresas. Que resultado é esse? O que elas esperam? A maior parte das empresas e dos contadores estão achando que é só definir a alíquota. Poxa, agora eu tenho uma alíquota diferente de impostos porque saí da alíquota de PIS e COFINS, mudei a alíquota de ICMS, de IPI para a alíquota do IVA. Não é isso. A verdade é que existe muito além da alíquota. O que nós temos é que entender base de cálculo, nós temos que entender quais operações serão de fato tributadas, qual era a composição dos tributos lá atrás, a tributação em cadeia. Esta tributação é que gera impacto para que nós possamos recalculá-la com os novos tributos, porque isto vai definir os preços de compra. Quando nós vamos olhar para os preços de venda, então, nós precisamos acrescentar a margem a partir deste novo número. E aí, então, nós teremos, de fato, os impactos da reforma tributária, em especial o impacto de caixa. Nós temos visto com bastante frequência isso. Muitas empresas que não são impactadas pelo aumento da precificação nas saídas, são impactadas pela precificação da entrada, mas a carga tributária é a mesma. Como isso é possível? Porque elas aumentaram o seu creditamento. Agora o crédito ficou maior do que o que ele era antes, porque ele é amplo, porque ele é irrestrito, exceto, obviamente, aqueles itens de consumo pessoal, dos sócios, né, dos acionistas ou eventualmente até de alguns funcionários. Isso é o que vai precisar ser retirado da composição de crédito. Fora esse elemento, todos os demais vão ser credores. Então há um impacto aqui muito expressivo para que esta arrecadação tributária ela se consolide numa visão do todo. Nós precisamos entender as relações com fornecedores, entender as relações com os clientes e entender a relação financeira. Porque o dinheiro no tempo custa, e custa muito caro. O capital de giro necessário para tantas empresas pode ser uma arma contra elas na reforma tributária. Empresas que não tiverem caixa ou que não tiverem acesso a capital nos bancos, por exemplo, né, com taxas de juros factíveis, acessíveis para que ele possa se perpetuar no negócio, elas serão muito afetadas, talvez até com o seu fechamento. Então, contador, contadora, você tem que ter uma preocupação aqui não com a carga tributária, não com o peso dos novos tributos. Quanto aumenta com a reforma tributária? Pouco importa quanto aumenta. A verdade está contida no todo. A verdade está quando nós olhamos todos os impactos que essas empresas podem sofrer. E para isso nós precisamos saber fazer a conta. Para isso nós precisamos entender, primeiro, o mapeamento dos fornecedores. Os fornecedores são meio de cadeia ou são fim de cadeia? Essa separação é fundamental e ela se dá através de uma análise de quem está no MEI, quem é simples nacional, quantos estão no lucro real ou no lucro presumido, porque vai mudar a composição tributária. Isso vai mexer na nossa primeira alavanca, que são os preços de compra. Quando nós olhamos para ela, nós vamos aí sim ter uma visão muito clara de impacto na compra de como nós fazemos. Então, esses fornecedores, você fez o mapeamento dos seus clientes, entendeu, e pode até ser que você tenha que perguntar para alguns fornecedores, mandar para ele um formulário, pedir ajuda do seu cliente para fazer o levantamento, ou mesmo usar uma solução de tecnologia para poder fazer essa varredura de todos os fornecedores e entender regime de tributação. Para esses fornecedores, perguntar quais são os preços líquidos, desde já. Você já pode começar a fazer isso em 2024. Você não precisa esperar 2026 para pedir ao seu fornecedor me informe preço bruto e informe os preços líquidos de impostos. São estes preços líquidos que terão a tributação por fora do IVA. Isso impacta diretamente a relação de contratos. Você já pode começar a vender aos seus clientes revisões contratuais com fornecedores.
porque nesses contratos podem ter impactos de precificação, impacto da relação tributária, do momento de pagamento, do ciclo que você vai ter de conversão desses créditos de tributos que estão contidos ali. Tudo isso muda completamente a nossa dinâmica e nos leva, mais uma vez, a separar aqui as empresas que terão sucesso das empresas que vão fracassar com a reforma tributária, porque muitas serão extintas se elas não entenderem que agora essa dinâmica é outra. E o fato é que se você consegue revisitar esses contratos, fazer ajustes, termos aditivos, né, entender a composição de tributos de fato dos preços, isso nos leva a negociações muito melhores. Isso vai dar certeza, vai dar segurança para que estas empresas possam ter uma relação de lucratividade quando a reforma tributária chegar, porque elas já se prepararam para isso. Sem falar da gestão, não é? Porque muitas empresas nem mesmo pegam notas fiscais ainda dos seus fornecedores. E ela pode te dizer, mas eu estou no Simples, eu não preciso. Não precisa hoje. Lá em 2026 e 2027 você vai precisar. Porque se você não tiver essas notas, fatalmente muitos dos seus clientes que vão adquirir, vão querer o crédito tributário, vão acabar por te exigir passar do Simples Nacional para a tributação de IVA por fora. Ou seja, essas empresas do presumido ou do lucro ou do Simples Nacional, elas vão ter que operar como se elas fossem do lucro real. Na prática, elas vão ter que contabilizar tudo, vão ter que escriturar tudo dentro do mês. E você vai cobrar mais por isso. Você vai ter que inserir tecnologia na gestão disso. Vai ter que educar o seu cliente a fazer gestão financeira, que hoje ele nem mesmo faz. E isto tem um poder gigantesco. Muitas dessas empresas não sabem a sua margem real, não dão valor à contabilidade hoje, não entendem a relação do contador e as suas exigências, e elas passarão a valorizar o seu trabalho. Elas passarão a entender o peso da contabilidade no sucesso financeiro delas, no sucesso do crescimento dessas empresas. Isto é uma mudança sensacional que nós vamos viver no Brasil. Independente da reforma e das condições que ela traga para essas empresas, o fato é que o contador aqui ganhou protagonismo. Ele ganhou a frente de todo o processo de gestão destas empresas que vai além do tributário. É assim que nós vamos conseguir ajudá-las a terem cada vez mais sucesso, mesmo antes da reforma tributária chegar. E este jogo agora, ele precisa ser muito bem dimensionado. Como eu disse, nós temos a visualização dos fornecedores e a renegociação desses contratos com uma visibilidade dos preços de compra e uma visibilidade do impacto de caixa que isso vai gerar. Porque imaginem que estas empresas, se elas reprecificarem com o IVA, elas ficam mais caras. Mas o preço líquido talvez seja o mesmo, porque ele vai gerar mais créditos tributários. Isso significa que essas empresas terão a exigência de caixa. Elas vão precisar antecipar dinheiro. E você precisa preparar essas empresas para isso, para esse momento. Esse momento é crítico, porque este ciclo pode não ser comportado pela dinâmica que a empresa tem hoje e ela vai morrer. Não porque aumentou a carga tributária, não porque ela deixou de vender, mas porque ela não tem capacidade financeira de honrar os seus fornecedores. Isso é muito importante você ficar atento. Nós falamos das entradas, agora vamos falar das saídas. Imagine que você já fez todo o recálculo dos preços de compra, você já sabe exatamente o efeito de caixa, a necessidade que cada uma das empresas terão. Agora é recalcular então os preços de saída, os preços de venda aos consumidores. Mas nós teremos aqui dois tipos de clientes. O cliente que vai aproveitar o crédito de IVA e o cliente que não vai aproveitar, ou seja, ele é fim de cadeia. O tributo se encerra com ele. Ele não gera crédito, então ele não aproveita a próxima etapa. Quem acontece isso? Para o MEI, para o Simples Nacional não optante do IVA por fora e também para a pessoa física, que é o consumidor final, de fato, muitas vezes. Estes, eles não vão tomar os créditos, então pode ser que você tenha uma precificação diferente para eles.
A precificação para estas empresas e para essas pessoas serão calculadas considerando então o valor total, o valor integral, que é o valor do teu preço acrescido do IVA, que pode ter lá a alíquota definida através desse momento que nós teremos com as leis complementares. Nesse momento, quando nós vamos definir os preços de venda, imagina que você agora tem os créditos das etapas anteriores, vai fazer essa recomposição e vai chegar nesse novo preço. Em alguns casos, esse preço será maior quando você acrescentar o IVA, e em outros ele será menor, o que vai nos levar então a uma composição do tributo efetiva que pode ser então igual, inferior ou superior ao que nós já temos com os tributos atuais. O fato aqui é que nós temos que olhar a margem, o quanto a margem será afetada. Se a margem ficar igual, quantos preços de compras aumentam e quantos preços de saída precisam aumentar. Nem todas as empresas conseguem repassar no preço. Nem todas as empresas vão ter tempo para renegociação, inclusive. Por isso é tão importante começar a reforma tributária agora. É agora que nós temos que fazer planejamento para essas empresas e entender essa dinâmica nova. Isso, então, vai nos dar clareza sobre preços de compra, preços de saída, de venda, a margem efetiva dessas empresas e, claro, o caixa e o quanto ele é afetado ou não. Fora benefícios e incentivos fiscais, créditos tributários atuais que vão poder ser utilizados depois. É uma série de oportunidades das mais valiosas que você vai poder levar ao mercado e vai poder levar aos seus clientes também. Você com certeza vai abrir novos clientes, vai abrir novos mercados, vai poder fazer palestras em associações, entidades, sindicatos, porque você agora tem esse grande tema a ser debatido. E você pode ser o grande especialista na reforma tributária também, porque você protagoniza como contador, como contadora, para auxiliar tantas empresas nesse momento difícil de entendimento e principalmente de alteração, de modelo de gestão, de preços, de margens, de negócio. Modelos de negócio serão alterados. Imagine você as empresas que hoje têm IPI na sua operação e tem uma camada de distribuição para reduzir os efeitos desse tributo. Talvez elas não precisem mais. Ou o PIS e COFINS monofásico. Então veja que nós temos uma série de exemplos e de possibilidades aqui a serem exploradas e nem falamos ainda da reforma tributária sobre a renda, porque a reforma tributária de renda e patrimônio vai nos levar a um volume ainda superior de demanda dos empresários que vão precisar repensar a sua organização patrimonial aí até mesmo familiar. Então, meu caro contador e contadora, se prepara, porque com certeza você vai ganhar muito dinheiro se você continuar aqui seguindo a gente e aprendendo cada vez mais sobre todas essas oportunidades, sobre todos esses tópicos que às vezes parecem pequenos detalhes, mas são eles que vão te levar ao sucesso e a ganhar muito dinheiro com a reforma tributária. Você já conheceu a calculadora da reforma tributária que nós fizemos na Reut? Esta calculadora foi utilizada pelo Senado Federal e foi validada e auditada, inclusive, pela KPMG. Esta calculadora, através dos dados do SPED, pegando todos os dados que estão lá processados, XML de entrada, XML de saída, gera todas as recomposições de tributos, dos preços líquidos de entrada e dos preços líquidos de venda, recalculados com o IVA e já com todos os efeitos por tipo de fornecedor, meio e fim de cadeia, por tipo de cliente, meio e fim de cadeia, e todos os impactos de caixa e perdas de benefícios e incentivos fiscais. A calculadora da reforma tributária é uma solução da Reut disponível para você, contador, contadora. Você poderá utilizá-la de uma maneira muito simples para vender planejamento tributário. Você vai ganhar muito dinheiro fazendo planejamentos de reforma tributária para os seus clientes, mostrando a eles oportunidades de revisão agora de contratos, renegociações de preços, modelos de negócios novos, ou seja, uma série de fatores que vão levar você a ter muito mais sucesso
com a velocidade da tecnologia. É a capacidade da nossa inteligência artificial em contribuir para que você faça mais rápido, de uma maneira muito assertiva e com uma metodologia consolidada e validada pelas maiores empresas do Brasil. Eu estou à sua disposição para a gente falar mais sobre a calculadora e para que você possa começar a utilizá-la já. Não perde mais tempo com isso e vem participar conosco desse grande ecossistema de contadores que estão transformando a contabilidade e toda a tributação do Brasil. A reforma tributária é a nossa maior oportunidade de todos os tempos. É a nossa janela para podermos ganhar muito dinheiro nessa mina de ouro que está disponível em mais de 7 milhões de empresas que precisam reavaliar toda a sua jornada, que precisam reavaliar o seu negócio, precisam recalcular muita coisa. E fazer isso com volume, fazer isso para tantas empresas de uma maneira tão rápida e tão lucrativa, de verdade, é só com a tecnologia. Então, conta conosco para você fazer isso da melhor maneira possível e para começar a fazer isso já. Então, continue me acompanhando, porque eu vou gravar vídeos específicos sobre cada um dos pontos, sobre os reflexos da reforma tributária nos principais setores da economia e como ganhar dinheiro na contabilidade com oportunidades tributárias. Por isso, eu quero te convidar a se inscrever no canal gratuitamente, ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que eu postar um outro conteúdo avançado sobre a reforma tributária, sobre lucro real, recuperação de tributos e todas as grandes oportunidades que os contadores têm no mercado tributário. Te convido a deixar os seus comentários também e as suas dúvidas sobre a reforma tributária e como aproveitar essa grande oportunidade para que eu possa trazer outros conteúdos avançados que te ajudem nessa jornada. Me segue também no Instagram, onde eu compartilho conteúdos todos os dias e os bastidores da minha empresa. Você precisa fazer parte dessa comunidade de empreendedores contábeis que vão crescer com a reforma tributária. E eu vou te ajudar com isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!